Nesse vídeo vamos resolver uma questão de análise combinatória e soma e a posição que determinado número ocupa em uma permutação de números. Então essa questão 8 foi retirada do exame de qualificação do Profmat 2014.2. Então se você está estudando para o Profmat, gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você estudar junto comigo, né? Então, essa questão diz o seguinte: considere que foram efetuadas todas as permutações possíveis dos algarismos que ocupam o número 78.523, listando os números obtidos em ordem crescente. Determine a posição ocupada pelo número 78.523 e calcule a soma de todos os números listados. Então, vamos começar pela letra A, que ele está perguntando a posição que ocupa o número 78.523. Então, você percebe que a gente tem que listar isso em ordem crescente. Para a gente listar em ordem crescente, a gente precisa começar pelo menor algarismo. Então, começando, vamos começar fixando o número, tá? Fixando o número para a primeira posição. Aí a gente tem que começar pelo menor possível, ou seja, o 2, fixando o 2. Fixando o 2, a gente tem o seguinte: se a gente fixar o 2, a gente só vai ter uma possibilidade para o primeiro. Fixando o 2, a gente vai ter, temos 5 números, né? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Então a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 fatorial, que isso é 24. Agora, se a gente fixar o 2, né? Fixar o 2 não, o 3. O 3 fixo, então a gente vai ter uma possibilidade, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também é 24. Agora a gente vai poder fixar o 5, tá? Então vamos lá. Fixamos o 2, o 3, o 5. Então vamos fixar o 5. 5, então novamente uma possibilidade, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também é 24. Aí eu quero que você perceba o seguinte: se a gente fixar o 7 nessa primeira posição, o que vai acontecer é que a gente pode permutar vários números aqui. A gente pode ter, por exemplo, números que são maiores do que 78 mil. Por exemplo, a gente coloca o 7, maiores do que 78.523, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, 7, 8, 3, 2, por exemplo. Então, a gente tem que investigar isso por casos. Então, vamos fixar dois números agora. Fixando dois números. No caso, o 78. 78 não, né? Na verdade, a gente vai fixar o... Depois a gente vê se dá certo a gente contar todos os casos, né? Mas vamos fixar por 2, então vai ficar 7, 2, ou seja, 72. Aí a gente vai ter 3 possibilidades, né? Ou seja, 3 fatorial, que é 6. Fixando agora o 73, ó, 1, 2, 3, novamente 3 fatorial, que é 6. E se a gente fixar aqui o 5, a gente vai ter 3 fatorial, que também é 6. Aí veja que agora a gente pode fixar 3 números. Fixando 3 números. O que acontece é que a gente vai... aliás, não é fixando 3 números, né? A gente vai olhar para os 78, na verdade, né? Olhando 78. Por quê? Porque 78 já aconteceu da gente começar por 2. Se a gente começar aqui por 2, o que vai acontecer é que a gente vai ter duas possibilidades para escrever os demais números, ou seja, duas possibilidades. E se a gente olhar agora o 7, 8, 3, a gente vai ter novamente duas possibilidades. E se agora a gente olhar aqui o 7, 8, 5, o que vai acontecer é que
Se a gente colocar duas possibilidades, pode ocorrer da gente ter o 3, 2. E o 78.532 ele é maior do que o 78.523, né? Então, a gente temos que começar pelo 78.523. Aí temos esse número, né? E chegamos. Uma possibilidade. Chegamos. Então, se a gente somar tudo, a gente somar aqui 24 mais 24 mais 24, aqui dá 72, aqui dá 18. Então, 18 72 dá 90. Então, dá 90 mais 4, ou seja, 94 números igual a 94. 94 números antes de 78.523, ou seja, 78.523 ocupa a 95ª posição. 95ª posição. Certo? Ok, feito isso, a gente vai resolver a letra B. Calcule a soma de todos os números listados. Então, ele quer todos. Aqui a gente listou até o 95. Então, aqui, letra B, queremos a soma de todos. Todas as possibilidades. Todos os números, né? Os números que formam formados por os algarismos 7.523. Aí aqui a gente pensa começando todas as possibilidades. Quantos números tem? Veja que a gente pode fazer uma permutação desses 5, ou seja, 5 fatorial é igual a 120 números. Então a gente precisa somar todos esses números. Como é que a gente faz isso? Vamos pensar o seguinte: se a gente fixar o 3, fixando os algarismos na casa das unidades, fixando os algarismos na casa das unidades, a gente vai começar pelo menor, por exemplo, 2. Fixando 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, 1, 2, 3, 4. 4 números e o 2 físico, então só vai ter ele como possibilidade. A gente vai ter aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24 números, tá? Então a gente vai ter 24 números com 2 na posição. Se a gente colocar aqui o 3, se a gente fixar o 3, novamente, 1, 2, 3, 4 e o 3 como possibilidade, a gente vai ter mais 24 números. E você vai perceber que a gente isso vai acontecer para o 5, para o 7 e para o 8 também. Então, a soma das unidades, unidades é a quantidade vezes o seu número, né? 24 vezes 2, 24 vezes 2, mais 24 vezes 3, mais 24 vezes 5, mais etc. até 24 vezes 8, que a gente pode colocar em 24 em evidência e somar esses algarismos, ou seja, 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 8. Resolvendo isso daí, a gente vai encontrar 600. Aí, unidades. Aí, isso é só na casa das unidades. Perceba que se a gente fixar, né, por exemplo, fixando nas dezenas, o que acontece é que vai ter aqui, a gente fixou nas dezenas, então aqui fixamos, por exemplo, 2, aí ele está fixo, tá? Então a gente vai ter um número para cá, um para cá e outro para cá e outro aqui, ou seja, novamente, lembrando que isso daqui vai ser uma possibilidade, então aqui vai ter 4 possibilidades, 3, 2, 1, ou seja, 24 possibilidades também. E isso vai ser para todos os números também. Então, o que vai acontecer é que o 2 que fica aqui, ele não é 2 unidades, ele é 20.
Então, nesse caso aqui, é 20 vezes 24. Ora, só que isso vai acontecer para todos os números. Então, o que acontece é a gente fazer 600 vezes a casa das unidades, que é 1, mais 600 vezes a casa das dezenas, que é 10, mais 600 vezes a casa das centenas, mais até a casa, né, da casa dos 10.000, né? Ou seja, 600 vezes 10.000. Se eu não me engano, isso daqui vai dar... Eu acho que eu fiz aqui, dá 66.000... O resultado é 66.666.600, tá? Essa é a soma, certo? Daria um baita de um trabalho se a gente fosse listar todos os números, não? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você estudar junto comigo. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.